É isso aí, gente. Olá, boa tarde. Eu sou Leandro Fernandes. Toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, com o programa Bíblia para as Nações. Lembrando que nós temos a repetição deste programa, por exemplo, no próximo domingo, mesmo horário, das 4 às 4h30 da tarde. Lembrando que o nosso programa não é religioso. Eu tenho batido nessa tecla aqui, tá bom? O programa não é religioso, eu insisto nisso. A gente, de um modo geral, a gente escolhe temas que tem tudo a ver com o meio religioso, mas tenta estender para todos os públicos. E hoje esse tema literalmente não é religioso de maneira nenhuma. Esse tema é de interesse de todos nós. O tema é a relação entre pais e filhos no século XXI. Atualmente, como se dá essa troca de experiência entre pais e filhos? Será que há diálogo com toda essa correria, internet, as crianças fazendo inglês, é escola, é natação, é não sei o quê? Será que a gente tem condição de dialogar com os nossos filhos? Eu não tenho filho, por exemplo, mas eu sou filho, né? Nem todo mundo é pai, nem todo mundo vai ser pai, nem todo mundo vai ser mãe. No entanto, todo mundo é filho. Se nasceu é porque é filho, né? Inclusive nós éramos garotos e eu perguntei para um amigo uma vez, esse amigo, ele vivia na rua. Inclusive eu falo com uma certa emoção porque ele foi assassinado, ele faleceu ainda jovem. Nós éramos garotinhos, jogávamos bola na rua e ele vivia de um modo geral na rua, dormindo por aí. Uma vez eu perguntei para ele, você tem pai, tem mãe? Ele falou, claro, ele falava com dificuldade, claro que eu tenho, que eu não tivesse, eu não tinha nascido. Que resposta da hora. Então, quer dizer, todos nós temos pais, né? Ou um dia já tivemos. Então, experiência de filho todos nós temos. A relação entre pais e filhos no século XXI, esse é o nosso tema. Você pode ligar no 2379-4733 e participar ao vivo se você quiser. E ele sempre me ajudando do meu lado esquerdo, mas tem sido não meu braço direito, tem sido meu parceiro fiel. Ele é mais do que braço direito. É meu parceiro fiel, Leandro Malfi, que eu chamo de Xará. É o Xará Malfi. Como é que tá, Leandro? Melhor agora, Xará. Fica à vontade, a casa é sua, mano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar de volta aqui, sempre, né? Sempre um prazer estar aqui falando estar aqui com você, com esse público, esse pessoal maravilhoso que nos assiste, tem nos acompanhado. E hoje um tema muito interessante, né, Leandro, para ser debatido. Está na telinha. É a relação entre pais e filhos, Leandro, no século XXI. No século XXI, Vamos século aqui, que vivemos, né? É verdade. O tempo é curto, mas a gente vai tentar deixar reflexões. Importante que as pessoas reflitam, elas não são obrigadas a concordar com o que nós vamos falar, mas que elas reflitam e tirem as suas conclusões. Mandar um abraço para todos, para a família, pessoal se não apanha em casa, né, Leandro? Não pode esquecer. Não apanha. Quero mandar um beijão para minha esposa Simone. A gente manda um abraço para todo mundo e às vezes eu esqueço da minha princesa Simone e também da minha mamãe, Dona Noêmia, que tem 80 anos, e minha sogra, que é minha mãe também, a Dona Dolores. Leandro, e hoje nós não estamos... nós temos mais gente, na verdade. Nós estamos, como sempre, bem acompanhados, né? Nós temos convidados especiais. Posso apresentá-los? Pode, Leandro. Beleza, mano? Ali na ponta, Leandro, de ponta direita, hoje sei que ele é jogador, nós temos ele, pastor Michel Adam. Ele é lá de Mauá, da igreja Shalom Adonai. Pastor Michel, seja bem-vindo no Bíblia. Fique à vontade para falar o nosso povo. É muito bom estar aqui com vocês, queridos, para a gente participar desse tema tão edificante. E sua esposa chama Simone, a minha também. Então, nossas esposas são Xará, então não tem como esquecer. Temos que mandar um beijo para elas mesmas. E vamos estar juntos aí nessa conquista aí, em nome de Jesus, amém? E já que nós estamos juntos nessa aliança, pastor, eu prometo para o senhor, quando o Leandro casar e tiver um filho, o nome dele vai ser Michel. Aí, ó. Eu faço um voto para o senhor agora. Leandro, não vai me deixar, eu preciso cumprir esse voto, hein? Valeu, pastor. Falou, e o pastor traz uma pessoa também simpaticíssima. Conhece esse rapaz aqui, pastor? Esse jovem, pastor? Ele parece comigo, né? São parecidos. Apresenta ele, pastor. Pastor, senão eu vou pecar aqui. Esse aqui é o Marcão Adalberto, meu pai, meu conselheiro, meu amigo. É pai mesmo, de sangue? De sangue, meu pai. Beleza. Faz tempo Marcos já. Adalberto. Faz tempo que é meu pai. Faz tempo, desde que nasceu. Marcos Adalberto, seja bem-vindo, Marcos. Pode cumprimentar quem o senhor quiser. Eu agradeço também de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade também. E não posso deixar de mandar um beijão para minha esposa, que deve estar assistindo, a Jane, minha companheira, minha amiga. Um beijão no coração da família toda. E agradeço a vocês e a Deus. A gente está aqui nesse lugar. A Deus toda a glória. Amém? Pastor Michel, irmão Marcos, Leandro, eu vou fazer uso daquela câmera agora e mandar um abração para a rapaziada aí, senão eu sou mandado embora.
Pessoal que mantém a gente, né, pastor? Que segura a onda, é um pessoal fiel. Elton, pode ser aqui, né, Elton? Beleza, gente? Quero mandar um abração para a rapaziada lá da Autopeças Restauração. O Elias é o proprietário, o pastor Michel conheceu o Elias. Para toda a sua família, a Meire, Esther, o Linaldo, a Esther, sua filha, a Meire, sua esposa, Linaldo, o seu genro. E todos que trabalham lá na Autopeças Restauração. Pastor Michel, deu um probleminha na peça do carro? É necessário que a gente procure alguém de confiança, com preço legal, profissionais que possam nos ajudar, tá bom? Profissionais de fato. Elias e a rapaziada da Autopeças Restauração. Fina, gente finíssima, pastor. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral, nós indicamos, hein? Em segundo lugar, State One Jeans, quero falar de roupa. Você que deseja revender roupa, no mínimo 12 peças, você vai comprar neste endereço que está na sua telinha, vai ligar e falar com a Luciana. Se quiser comprar menos de 12 peças, você vai ligar e ela vai te dar um outro endereço. Você vai ligar pelo seguinte, porque ela atende com visita agendada, para melhor te servir, para dar uma atenção exclusiva para você que merece. Liga e marca com a Luciana, tá bom? Calça, camisa, blusa, saia, camiseta, show de bola. Nós indicamos State One Jeans, dá para você comprar para o seu uso, para você revender, ganhar um dinheirinho. Você vai andar na moda, investindo pouco dinheiro, tá bom? E também Galpão Gaúcho, nós almoçamos lá, pastor. Foi. Pastor, gostou? Tava boa a comida, hein? Show de bola, pastor. Saímos até meio tristes. Saímos tristes. E a sobremesa também, um abacaxizinho na canela. Inclusive, o pastor Jairo, apóstolo Jairo, estava lá com a gente aquele dia. Não veio hoje, um beijão no coração dele. Mas a comida é campeã, almoço, jantar, self-service, rodízio. Show de bola. Hein? Pastor, ali é campeão, ali a gente come, Leandro, enche, depois você come aquele abacaxizinho na canela, é melhor do que fazer operação no estômago para aumentar o estômago, não para diminuir, né? É melhor, porque o abacaxi é na hora, e a operação tem que esperar uns dias para dilatar, né? E agora, Gate Vídeos, pastor, quer registrar um evento lá na igreja, um futebol, tá? Nós indicamos o Robinho, edição de vídeos, produção de vídeo, fotografia também, vídeo institucional. Você, empresário, quer divulgar sua empresa aqui no nosso trabalho ou na grade da Eco TV, dá um toque no Robinho, show de bola. Você vai registrar também casamento, se quiser, formatura. Nós indicamos o Robinho. E um abração para a rapaziada também de Mauá, dessa marca de roupa 0 a 0, que veste a gente tão bem. Valeu, gente! A relação entre pais e filhos no século XXI. Esse é nosso tema de hoje, tá bom? Show de bola. Xará, é com você, você tem algumas perguntas, pode direcionar para os nossos convidados e eu vou dar algumas opiniões também. Lembrando, né, que o pessoal pode também, o pessoal se inscrever no nosso canal no YouTube, né, Leandro, não podemos esquecer. Vamos divulgar aqui. Quem quiser também entrar em contato conosco para fazer alguma sugestão de tema, enfim, você pode mandar e-mail para o Bíblia para as Nações, na TV@gmail.com. Né? Depois a gente vai... Leandro, nós estamos colocando no YouTube esses programas, as pessoas podem assistir depois também. Isso, né? Sugestões de tema, pode mandar também no Facebook, Leandro Fernandes, e aí para a gente tá debatendo aqui, né? E nesse tema de hoje, né, nós temos, né, convidados especiais, o pastor Michel e o seu pai, o irmão Marcos. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta. Qual é a vantagem de ser pai? Pode ser o pastor Michel primeiro? Pode ser. O Marcos. Pode ser, então. Meu pai é pai e já é avô, né? Ele pode falar da vantagem de ser avô também. De ser avô. Acho que ser avô, você pega a parte mais boa, a parte melhor, né? Mas ser pai, gente, é um prazer, porque, na minha opinião, a gente deixa um legado da nossa natureza, a gente deixa um legado realmente da nossa descendência aqui na Terra. E se a gente souber fazer um bom trabalho, nós vamos cuidar do futuro da nação, do futuro do planeta. Então, realmente, ser pai é deixar aí um legado da nossa descendência, como se fosse criar uma árvore, escrever um livro, e você deixar uma parte sua aqui eternizada para as nações, né? Então, eu acho que é importante, é gostoso, é satisfatório você ter um filho, deitar com você na cama à noite, brincar e ver ele se desenvolvendo, né? Então, para mim, tem sido uma grande experiência, uma grande bênção, né, de Deus. Pastor Michel, e dizem, né, que o cara tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Isso, Eu não fiz nenhum dos três, eu tô mal, não, então mas eu acho que prazeroso e também é um cara plantar uma árvore e ler um livro com o filho dele debaixo da árvore. Boa, né? Eu não fiz nada disso, cara. Eu tô mole, hein, eu tô mole, mas quem sabe, né? Depende o livro, depende a árvore, depende depende da educação do filho. O irmão Marcos concorda com essa
com essa colocação do pastor Michel? Na verdade é dessa forma mesmo. A gente ter um filho é gratificante para a nossa vida, né? É um fruto do amor, né? Fruto de amor, então já diz tudo, sendo fruto do amor. E é 2 prazeres, né? Um na hora de fazer e na hora de ter o filho. Os filhos da gente são um prazer. E eu posso dizer acho que é mais fácil fazer do que criar, né? É verdade. Vocês que têm experiência, certeza, né? com certeza. Tem muitos por aí que sai fazendo, né? Tem muitos que só fazem, né? Fazer, agora ser um pai realmente, né, é conturbante assim com o mundo que a gente vive. Mas é gratificante, apesar de tudo, do que acontece em torno da gente. A preocupação, você para ter mais interesse na vida e almeja mais coisas, porque você lutar só para você mesmo é meio que, assim, banal até, né? Mas aí quando você tem um filho e pensa no futuro dele e sentir o carinho dele, é que nem eu falo para meus filhos assim, e passa tão rápido que hoje você está beijando o nenê, parece um pêssego, né? E depois você vai beijar ele e tem barba na cara. Né? Você já está arranhando o seu rosto, passa tão depressa. E o maior dos maiores, que é Deus, é pai, né? É pai. Ele é chamado de pai, então deve ser muito pai bom, nosso, né? né? Pai nosso. Legal. Leandro, e, né, como você disse que ainda não fez filho, não tem filho, qual que é a vantagem de não ser pai? Cara, você que ainda não fez filho. Por enquanto, né, Leandro? Tô tentando, Leandro. Ora por mim, né, cara. Eu entendi, claro. Qual que é a vantagem de não ser pai? A vantagem de não ser pai? Olha, dizem, né, pastores, que tudo tem vantagem e desvantagem, né? A vantagem de ser pai, Leandro, eu ainda na prática não sei, né? Porque não sou pai. Teoricamente, né, a gente ouve, inclusive o que o pastor falou, o pastor Marcos, a gente lê e tira as nossas conclusões, né? Alguém disse o seguinte, filhos, por que tê-los? Mas se não tê-los, Leandro, como sabê-los, né? Ou seja, para que ter um filho? Se o filho serve para quê? Alguém disse, né? Mas se não tiver, como vai saber, né? Então, quer dizer, é muito interessante isso, né? Eu acho que deve ser maravilhoso, Leandro, ser pai. Um amigo meu, ele ficou sabendo, o pastor Michel, irmão Marcos e Leandro, que seria pai dentro do avião. Ele foi viajar com a esposa e aí ele não sabia ainda que a esposa estava grávida, nem desconfiava. A esposa conversou com a aeromoça, daqui a pouco começaram a cantar parabéns para ele no avião. Ele falou, e Renato, que a emoção foi tão grande, quase que ele morreu ali no avião. Ele falou que imediatamente, quando ele ficou sabendo que ele seria pai, todo mundo no avião começou a cumprimentar, dar os parabéns. Ele falou que foi invadido por um sentimento estranho que ele não sentia. Ele falou que foi invadido por um sentimento, Leandro, que nunca mais ele vai ser o mesmo. Ele falou que a impressão que ele teve, ele é um cristão, que Deus colocou um negócio dentro dele, pela filha que nasceu, que ele não tem como explicar. Quando ele ficou sabendo, entrou um negócio dentro dele, que ele falou que a vida dele mudou. Diz que é maravilhoso. Eu não tive esse gostinho ainda. Espírito de pai, né? Espírito de pai. Eu não tive isso ainda. Agora, Leandro, há vantagens também para a pessoa que não tem filho. Eu, por exemplo, tenho liberdade com a minha esposa. Em que sentido? Se alguém convidar a gente para o aniversário, a gente topa na hora. A gente não depende de um filho, não depende... A gente dorme bem à noite. Eu chego a roncar à noite. Ela não. Eu chego a roncar à noite, eu não tenho esse problema de acordar à noite com choro de filho. Então tem essas vantagens. Eu tenho liberdade para me adequar com a minha esposa nos nossos horários. A gente está fazendo um curso via online, ela está disposta a fazer uma faculdade presencial. A gente tem essas liberdades também, né? Então, e outra coisa, né, que não é o caso do pastor Michel e do pastor Marcos, estou falando isso, mas eu conheço amigos que depois tiveram filhos, se anularam, até perderam o casamento. O cara se dedica tanto ao filho, mamãe, que esquece da esposa. A esposa se dedica tanto à filha que esquece. E hoje eu e minha esposa, não que o filho seja impedimento, e também o cara que tem filho não é obrigado a abandonar a esposa, né? Isso é relativo, é pessoal. Mas hoje eu tenho tempo, eu não tenho desculpa. Se a Simone estiver assistindo isso, ela vai me cobrar um pouco mais, talvez. Eu não tenho desculpa para dizer para minha esposa que o nosso filho está tomando tempo demais e eu não posso atender às necessidades dela. Então eu tenho ainda, Leandro, a possibilidade de planejar com a minha esposa muitas coisas. Quando o filho vier, eu penso, pastor Michel e irmão Marcos, que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu faço hoje.
para me dedicar ao filho, é uma coisa natural. Então hoje eu estou dando um gás para adiantar algumas coisas. Quando eu tiver um filho, eu vou ter mais tempo. E ela já quer ter filho? Já ainda não? Pastor, olha, eu não sou menino, né? Eu já tenho 41 anos e meio, a minha esposa, não vou falar a idade dela, a mulher não gosta, né? Mulher não gosta. Mas a minha esposa não é uma menininha, ela não é tão jovem assim, ela é mais jovem do que eu, mas não é uma menininha. Então as coisas vão ficando mais difíceis, né? Se nós não tivermos um filho biológico, é possível que a gente converse até para adotar uma criança. Não estamos fechados para isso. Estamos negociando. Entendi. Estamos pensando, pastor. Mas é uma bênção não ser pai também neste momento, Leandro. Para mim tem sido uma bênção. Mas ter um filho, eu penso que deve ser algo maravilhoso. Ou uma filha, deve né? Deve ser não, é uma bênção, é uma experiência maravilhosa. Um dia eu vou chegar lá, se Deus quiser. E vai chamar Michel, porque eu prometi. Já o voto já está tá gravado. Tá gravado. Eu fiz um voto e eu não volto atrás. Nos dias de hoje, né, Leandro, e os irmãos aqui, a gente tem visto que tem muitos filhos rebeldes, e hoje em dia, nessa correria do pai ter que trabalhar, a mãe ter que trabalhar também, né, e às vezes acabam substituindo, na verdade, a presença do pai por coisas, né, por celular, por essas coisas assim. E a gente tem visto, tem muitos filhos rebeldes, né. Eu queria fazer uma pergunta aqui, né, esses pais, alguns erram, né, outros acertam. O Michel vai ter que tomar cuidado para responder, senão ele já vai tomar o cascudo daqui, né? Não vou falar que errou, porque fica feio para mim. Os nossos pais erraram ou acertaram na nossa educação? Qual a opinião dos três aí, Leandro? Pode começar por você, Leandro. Tá legal. Você... Perfeito, entendi perfeitamente, Leandro. Os nossos pais erraram ou acertaram? Legal. Beleza, achei aqui o fio da meada. Eu conversava com o pastor Michel no telefone hoje, não sei se ele vai lembrar desse momento. Sim. E a nossa geração, o pastor Michel tem 38 anos. Isso. Eu tenho 41. A nossa geração, eu percebo, irmão Marcos, que eu tenho muitos amigos que idolatram seus pais, né? A impressão que a gente tem, isso eu não posso generalizar, mas eu tenho muitos amigos que dizem que os pais acertaram em tudo, que os nossos pais eram melhores, que a educação foi mil, hoje a educação não está com nada. E eu não vejo por aí, Leandro. Penso que os nossos pais erraram, sim. Nossos pais erraram até mesmo porque o apóstolo Paulo vai dizer na Bíblia que todos pecaram. Eu digo para meus amigos, meu pai já morreu, minha mamãe é viva. Jesus morreu na cruz, pastor Michel, também pelos meus pais. Se Jesus morreu pelos meus pais, logo meus pais eram pecadores, né? Minha mãe ainda está viva, né? Ainda pode pecar. O que eu quero dizer? Eles falharam. Eu acho que não todos, mas os pais que nos educaram, eles se dedicaram muito, principalmente o pai, o homem, a colocar, pastor Michel, comida em casa. Talvez com o irmão Marcos, que é um pai, mas é jovem, não tem 60 anos ainda, talvez com ele tenha sido diferente. Mas os nossos pais, dos meus amigos, da mesma geração, a impressão é que eles se dedicaram muito a trazer a comida para dentro de casa. E a caça, Leandro? Eles foram à caça, trouxeram a comida. Mas eu acho que poderia ter um pouco mais de diálogo na nossa geração. Eu sinto falta do diálogo, Leandro. Não posso generalizar. Mas os nossos pais não foram perfeitos, acertaram muito, amo os meus pais. No entanto, alguma coisa eles falharam. Eu penso que na nossa geração o diálogo poderia ser um pouco mais desenvolvido e a nossa geração deixou a desejar neste quesito, a meu ver. Pode ser o irmão Marco, depois o irmão Michel. Pode falar. Você vai falar de uma geração anterior da nossa, do vô 20 dele. anos meu antes, vô cuidando dele, 20 anos antes, né? Eu acho que não muda muito assim, né? Porque a relação. Hoje a divulgação ela é maior, né? Existe uma divulgação bem maior das coisas, a gente fica sabendo das coisas com mais velocidade. Mas falha existia e existe. E sempre vai existir na criação, porque é relativo de pessoa para pessoa. Não importa, às vezes o relacionamento de pai vai muito do casal, de pai, dos filhos, da receptividade do filho. Cada pessoa não é igual à outra, né? Os tempos vão modernizando e vai acontecendo essa relação, mas no meu tempo, eles falharam também comigo em algumas partes, em outras não. Como hoje também, o Leandro acabou de falar, né, que ele disse que concorda, mas não plenamente com isso. Na minha época de criança, era severidade, um pouquinho mais de pegar no pé, já não tinha... A gente também não tinha
A internet, não tinha tanta coisa que leva a gente com essa velocidade tremenda, aí, estrambelado para o mundo aí. Mas eu creio que sim. E tinha as limitações deles, como os filhos têm as limitações deles também, né? Então, hoje, a limitação do aprender é mais fácil. No meu tempo já era um pouquinho mais difícil. Quem tinha um ginásio no meu tempo era... Hoje ginásio. uma faculdade já está ficando para trás, uma faculdade só. Para você ver que... No mínimo duas, né? Então, quer dizer, vai mudando os pensamentos das pessoas, mas o principal de tudo, que nem você falou, né, que a gente estava falando, é manter o amor, o relacionamento, não idolatrar pai nem filho, né? Nós temos que amar o Senhor em primeiro lugar. É Ele. E o amor a Deus é o principal fato para o ser humano. Cuidar de uma família. Você ter o amor de Deus no seu coração, você aprende a amar os seus filhos e educar seus filhos. Show de bola. Pastor Michel? Bom, eu acho que do erro dos pais, a gente pode aprender a não errar com o que a gente vê dos erros dos pais. Só que é assim, a hora que você é pai, é diferente da hora que você está vendo seu pai. Você vê seu pai errando e você fala, quando eu for pai eu não vou errar. Mas na hora que você é pai, no calor da emoção, da circunstância, eu tento aprender com os erros e o acerto do meu pai. Para mim poder, hoje, aquilo que eu gostava que meu pai fazia comigo, que era jogar bola e se divertir. Meu pai eu ia jogar bola com ele, agora eu faço com meu filho, eu levo ele para jogar bola, já pago uma escolinha de futebol para ele, porque eu sei que ele gosta, vou junto jogar bola. Então, coisas que ele gostava de fazer, eu gostava que meu pai jogava banco imobiliário comigo. Eu sento para brincar de banco imobiliário com o Matheus, eu fico com ele na sala ali. Então, a gente vai tentando melhorar, porque assim como meu pai deve ter visto o relacionamento com o vô, que não deu certo, e o que você gostava, o senhor gostava, você vai fazendo comigo. Então, acredito que a gente está numa constante evolução. É claro que nós vamos deixar David que, quando nós fomos velhos, ele vai falar assim, meu pai errou. Então, não tem como acertar muito. Todos vão errar. Lembrando que os nossos pais fizeram o possível, né? Nós tentaram fazer o melhor. O nível de conhecimento deles, do intelecto deles, eles... Não tenha dúvida. Leandro, o Elton falou que nós estamos no final do programa, o papo tá bom, o horário vai embora. Elton, nós temos 3 minutos, nós temos quantas perguntas ainda, Leandro? Mais 2. Pastores, aí tem que ser no ping-pong agora, tem que ser rapidinho para todo mundo responder. Até o pastor, pode começar pelo pastor esse aqui, ó. As igrejas investem ensinando sobre a relação entre pais e filhos? As igrejas atuais têm investido nessa relação? A igreja num todo, eu acredito que, na minha opinião, elas estão num déficit nessa área. Porque estão muito focados em conquista, em vitória, e eles estão deixando de falar um pouco da família. Eu tive um projeto de fazer o encontro com Deus e a célula nas casas, porque está obrigando, praticamente, entre aspas, vou falar obrigando, mas está incentivando a todo mundo ter um culto na sua casa, para manter a família junto. Então, a família que preserva ali a unidade, a comunhão, eles vão se fortalecer para estar fazendo aquela reunião semanal em casa, fazendo um trabalho de conscientização. Então, eu acredito que a igreja está em déficit, mas nós estamos lutando para tentar valorizar. Bom, Marcos, pode ser rapidinho nessa questão? As igrejas estão investindo na educação? Eles dão, dentro do ministério, eles usam com a palavra de Deus a base para instruir a família, os filhos, né? E depende de pessoa para pessoa a receptividade também. Mas as igrejas, de fato, como o Michel mesmo mencionou, visa muito foco de campanhas e lado monetário ou qualquer coisa assim. E o valor principal, que é a base, que é a família, às vezes é meio esquecido, né? Tá certo. Eu creio também que é meio... Tá certo, irmão Marcos. Quero pedir perdão pelo tempo, que é corrido, mas é assim mesmo. Essa oportunidade que Deus nos dá é maravilhosa. Pastor, quero agradecer pela presença, tá? Deus abençoe o senhor. Teremos mais oportunidades. Irmão Marcos, muito obrigado. Eu agradeço. Teremos mais oportunidades. Show de bola. Lê, muito obrigado, mano. Que Deus te abençoe. Valeu. Pode despedir do povo, aí sobra 20 segundos para eu falar sobre essa questão que você perguntou. Tá certo. Obrigado a todos que participaram aí. Domingo repetição, né, Leandro? Domingo repetição às 4 horas, né? E para encerrar, Leandro, deixa
uma mensagem aí. Legal. Eu quero falar em cima disso, Leandro, essa pergunta, né, se as igrejas estão investindo. Na minha opinião, concordo com o pastor, eu penso que a igreja está deixando a desejar, né, como, não todos, pastor, mas como muitos líderes têm uma visão empresarial da coisa, então a empresa deseja ter lucro, número, gente, dinheiro, etc. Então, muitas igrejas, Leandro, que têm um potencial muito grande até para ter uma escola, manter uma escola com valores cristãos, por exemplo, sem religião, mas com valores de Cristo, por exemplo, não fazem isso. Então, penso que, de um modo geral, a igreja brasileira é devedora e Deus vai nos cobrar. Vai nos cobrar, pastor. Precisamos ensinar. Precisamos investir na relação do ser humano de um modo geral. E essa relação começa em casa. O nosso mundo começa em casa, o meu mundinho é em casa. Se eu não conseguir conquistar esse mundinho que é dentro da minha casa, eu não tenho como me relacionar na rua com as pessoas. Então a igreja deixa a desejar. O ideal é que olhemos para a palavra de Deus e acho que uma forma que nós temos para educar os nossos filhos é olhar como Deus nos educa. Assim como Deus nos educa, o pai deve educar o seu filho, tá bom? Domingo, repeteco desse programa, 4 horas da tarde. Por que refletir, Leandro? É questão de sobrevivência. Valeu, gente. Um beijo no coração de todos. Valeu. Falou. Tchau.